O que sobrou no Catar 2 anos depois da Copa do Mundo mais cara da história? Tá aí uma dúvida, Foram hein? 220 Eu não tinha essa dúvida, bilhões de agora dólares fiquei. investidos. Isso Nossa, dá mais de 220 60 bilhões. vezes os investimentos da Copa da África do Sul e mais de 14 vezes Investiram no os Catar, investimentos hein? da Copa do Brasil. 60 vezes Foram da 8 África. super estádios de última geração, com a mais Nossa, alta Catar tecnologia. foi uns capazes estádios até muito mesmo top, de né, na época, refrigerar né? o campo. Faz quanto tempo pra rolou essa proteger os Copa? atletas desse calor Foi a extremo. última E Copa, olha, eu acho, né? Que Ah, é? calor, viu? Ah, Além foi disso, agora, também então. teve uma Agora. super expansão no metrô. cara Construíram fez- hotéis de ultra luxo. 2 com anos 7 depois, né? estrelas. Isso tudo já pensando faz- nesse já tá mega indo pra evento. 4 anos, porque 3 na anos real, já. Falta aqui um é um ano pra país Copa. que vivem poucas pessoas. Mas é mortinho, né, o país, né? Olha. Limpo, pelo menos. Né? Mas Então a também minha não tem dúvida gente. é, não tem como gente pra está o sujar, né? Catar 2 anos depois da Copa do Mundo? E já vamos E eu nem começar sabia que o falando Catar de um era dos tão temas rico. mais Essa dúvida polêmicos de também. Oi? todos, que Eu é nem sabia os que o Catar era estádios. tão O rico que, que eles assim. vão fazer com esses Até a 8 Copa. Fui descobrir na monumentos Copa, cara. arquitetônicos que construiu custaram os- bilhões de os dólares pra melhores eles? estádios E se tem uma eles coisa construíram, que né? nós brasileiros entendemos é elefante branco, né? Só ver o Mané Garrincha, que custou mais de 1,5 bilhão de reais e ninguém nem sequer joga lá direito. Esse daqui Porra. não é muito diferente, não. Tão Ele é o gastando dinheiro, então, 974, à toa. que custou mais de 200 milhões de dólares. Tanto esse como vários outros estádios falaram que ia virar centro desportivo, lugares para convivência da galera, mas E a pelo verdade jeito, verdadeira Ele é pegou que o país tá só pra jogado ele, porque às não tem traças. ninguém, ó. Nos E eu quis vídeos. começar Ele alugou o justamente aqui estádio só pelo pra ele. seguinte, Porra. esse estádio 974, ele era para ser um ícone da sustentabilidade, né? Ele é todo construído em container. Então a ideia era que os containers Container iam que tá ser na moda, né? doados, Construção de os container. assentos também iam ser doados, Eu lembro- mas eu no não- final agora das contas não- tá tudo não tô aqui, muito lembrado, mas tinha dado um do BO jeitinho nesse que teve estádio na quando eles estavam Copa, construindo. Dos continuou. container? É, acho que foi bem nesse daí que tinha dado um BO lá. Ó, o Catar é bonito, né? Nossa. Então, e é um calor lá, faz 40 graus, 50 graus, um negócio assim. O cara tem que ficar só dentro do shopping. Ó. Mas se tem uma outra coisa que a gente tem que falar Vaziozinha. sobre, são os metrôs daqui do Catar. Cara, são mais de 36 bilhões de dólares que foram investidos aqui pensando em levar os torcedores de um estado. Pô, mas mexeu com o Catar, só fala de bilhão, né? Ah, não, é só bilhão. E de dólar ainda, né? Que isso. É só bilhão de dólar. O Brasil não tá preparado pra essa conversa, não. Até o outro. Lembrando que a Copa do Mundo aqui do Catar foi a mais compacta da história. O estádio que estava mais longe um do outro estava a 54 quilômetros de distância. Para só para pensar nisso, né? No Brasil a gente teve jogos no Sul e jogos no Amazonas. É, o Aqui Brasil tava é tudo grande muito também, né? pertinho. Aí, É, o mais ali, louco o é que Lucas esse Tilde metrô conseguiu aqui participar que de todos tá os jogos. fazendo aniversário Todos os jogos, de 5 né? anos, Todos os jogos. ele foi Até nos jogos desenvolvido que para rolou, levar tipo, até dois ao mesmo tempo. 640 É, mil ele pessoas assistia por um dia, tempo mas em a um e outro tempo população no do outro. país é de só 3 milhões de pessoas. E o mais bizarro ainda é que dessas 3 milhões, só 10% que realmente é do Catar. O resto é tudo imigrante. Mano, sabe pra mim que tá me chamando A Copa mais do Mundo atenção chama no muita metrô gente, esse né? tempo todo? Tem Ah, tom. não tem ninguém no metrô, Pois é. Parece que ele foi num feriado. né? É o fato de eu estar aqui há, tipo, 5 minutos pensando no Ele que podia eu vou falar, né? com Ó, vocês, não tem e nos ninguém 5 por minutos causa que eu disso. tô aqui, literalmente Aí, não uma passou pessoa. mais de 3 pessoas. Aí Ninguém, ele ninguém falou. mesmo. Só porque não pediu. É como se eu tivesse todo um metrô só pra mim. É, eu também achei. Doideira, né? Imagine, cara, um metrô desse aí, não tem ninguém. Mano, é tudo de muito bom gosto, essa é a verdade. Você vê poucas pessoas caminhando, mas parece que você tá entrando num hotel de luxo, esse é um ponto. E o segundo ponto é que o governo daqui, do Catar, eles não criaram o metrô somente pensando na Copa do Mundo, para movimentar toda essa galera. A verdade é que eles criaram pensando em abrir o país pro mundo. Porque eles estão investindo cada vez mais na infraestrutura para abrir as portas. Lembrando que o Catar só realmente se abriu para o mundo em 2014, então é tudo muito como fala? recente. Turismo, Mano, né? Os caras se abriu pro mundo em 2014, imagina? Recente demais, né? Recente demais. E também, tipo assim, a Copa foi o que deu bastante visibilidade para eles, né? É. Porque até então, tipo, eu falo por mim, leigo, né? Nunca tinha ouvido falar do Catar assim, né? Tipo, fortemente, né? A não ser na Copa.
É de extremo bom gosto, se você me perguntar, viu? Dourado Mas, com assim, vinho, eu acho a uma combinação da hora. pô, E tá assim, de parabéns, luzes né? bonitas. Nossa, Parece cara, que você tá investiu entrando num pesado, hotel, né? essa é a Estão na real. frente de muito país aí. País aí. Que lá o Sheik lá é dono de tudo, dos petróleos, né? Os caras têm dinheiro. No Brasil falta um shake. E caso você estivesse se perguntando como era o Ó, metrô que mais massa, caro metrô. e mais luxuoso, essas daqui são algumas imagens dele. Ó, os assentinhos. Por pô. exemplo, mano, eu fico Pô, aí imaginando dá a vontade de andar de quantidade metrô, de né? pessoa que passou Busão. aqui durante a Copa do Mundo. Véi, foram mais de 800 mil na Copa, como pessoas tava que cheio. passavam aqui todos os dias. E uma coisa que Todo tem que dia, ser também 800 mil pontuada pessoas. é o tanto que os funcionários daqui são educados e todos falam inglês. Eu, por exemplo, essa água, eu esqueci o dinheiro em casa e o cara literalmente me deu R$1 pra eu comprar ela. Galera bem educada mesmo. Legal. Ah, mas pro cara era dinheiro de Pô, R$1, não cara. tem dinheiro pra água. O cara ficou com dó, né? Falou, pô, não tem dinheiro pra água, cara. Não, e como é que o cara sai de casa e esquece o dinheiro? Pô, você não, tá num pô. país estranho, esquece o dinheiro em casa. Aqui você tá pisando em chão de bilhão. É, pô. Pô, não tem dinheiro pra água. Mas assim, lá, né? Outros países é normal, né? O cara tem que levar pelo menos uma cendoleta, né? Ali só pra garantir. A do lanche e da água. Ó, e ficou, né? Essa daí é o do... Essa aí é da Copa, né? Amigos, estou chegando aqui nesse lugar que é um marco aqui no Catar, que é onde fica ó, Tem uns o lugar cronômetro, bonito, né? onde ficava a contagem Ó, praiazinha. regressiva para a Copa do Mundo aqui. Ó, que Mano, legal. se liga só, Os caras deixaram. rublosão, vamos ver se tá funcionando. Virou Senhor, ponto parece turístico, que né? deu ruim, mas o que me chama a atenção é que parece Ué, que esse parou de vídeo pegar. aqui ele tá com nada não, viu, velho? Na minha experiência, isso aqui não é vida à prova de bala, tá? Imagina colocar um desse lá no Brasil. é Aqui a Brasil. gente tem o cronômetro Você já pensa essas bonitão, coisas, né? Aí robusto. com certeza no Catar não deve nem ter ladrão. Pô, os caras tudo shake, cara. É, lá os caras, pô. Mas assim, se tivesse, ia se dar bem, porque o país que investe aí bilhão num estádio, cara, se levar um granito do chão, Pô, você já faz tá com o... 100 mil no Ele bolso, atrasa a pai. Já vista faz o churrasco do maravilhosa final da de cidade. semana. Mas aqui o que me chama a atenção, o tanto Ah, que essa é parada massa os tá negócios que eles desgastada, tá? A primeira coisa que o brasileiro faz é ver se o vidro é a prova de bala. Primeira coisa, pra ver se tem segurança. Vê se é de ouro mesmo as coisas. O cara morde assim, ó. O cara viu um corrimão, o cara morde, vamos ver se é de ouro. Não é nada, mano. O cara já joga a água do mar pra ver se é amarelo, ouro. Assim, Ai, ai. amareladão, foda. eu não sei quanto tempo mais de Aí, ó, vida aí. útil que vai ter esse relógio não, viu? Amareladão. Mas chama a atenção, E tá gorando já, não sei não quanto tempo vai durar esse negócio. na moral, cara começou a ele desmerecer o ainda Qatar já, pô. funciona, pelo Na menos moral, esse na funciona, moral o mesmo. rublô não. Mas o que chama a atenção, se liga nessa vista aqui, sacanagem, tá? Agora Não, tá mas tá gorando o bom. bagulho. Nossa, mas dá os prédios, que louco, mano. Esse negócio estragar os caras arrumam, cara. Isso aí é diferenciado, pai. Nossa senhora. Ó, chegamos num lugar agora Pouca onde gente ficavam mesmo, mas é por causa todas do calor, eu as acho. bandeiras Não das sei. seleções Fica andando na classificadas, as rua. 32. Cara, não E eu fica quero não, vir né? aqui, mano, olha o estado Isso aí ele de deve ter ido como no que inverno tá lá. a plaquinha da bandeira do Brasil. É uma sacanagem. Aqui, Vamos a ver, Alemanha vamos ver. tá bonitinha e o Brasil. Cadê? Sacanagem Ô, demais. aí né? tirou, Não, hein? Eu não sei, ué. Pô, Tirou já não do gostei do Brasil? Eu não sei Qatar nem o mais. que dizer pra Não vocês. arrumaram. Fred, Negócio- por que você subiu? Aí a imagem do Neymar Vamos falando ver. o seguinte: ei, não tem necessidade de você subir, velho. Não tinha necessidade, vai subir pra quê? Mano, foi um Essa dos daí dias foi mais sacanagem tristes. mesmo, né? Foi um dos Épica dias mais essa, né? tristes Neymar da dando minha bronca. vida futebolística. O cara que Te recebe a agradeço, bronca, Fred, dando a bronca. cortesia. Véi, eu não... Essa Tadinho, Copa Neymar, do Mundo também dá apanha sem- desgosto só sem de merecer, lembrar. né? Que tristeza. É impressionante, né? Tipo, todas as bandeiras que ficavam aqui, eu ouvi dizer Tiraram que eles todas as passaram bandeiras. elas para um museu. Então, Aí, ó. já não tem mais as bandeiras e fica só Uma um pau explicação pelado boa, né? mesmo. Só É pau pelado bem é foda. desolador. Combina um É pouquinho com o louco. que eu tô vendo, assim, de falta de pessoas, etc. Mas não, velho, absurdo. Mas Sim. também, né? Os caras deixaram lá um monte de bandeira de tudo que é país. Tá certo, né? Que você sediaram a Copa, mas, pô... É que daí os caras olham pros outros países.
Fala, pô, ninguém deixa. Não tem uma bandeira nossa, aí nós vai deixar aí balangando Mas tudo. se tiver outra Copa, já tá o pau lá esperando a bandeira. As bandeiras de novo. Tem. E aí, pelo que me contaram aqui, tá na ordem da qual as seleções foram classificando. Então a primeira bandeira do Catar, ali depois a segunda da Dinamarca, Brasil terceiro. Boa, Brasil. Realmente, meus Tá no amigos. pódio, hein? Essa Copa do Mundo não foi a nossa, viu? Sabe-se lá quando que vai ser. Tá desacreditado nosso Gorou garoto. de novo. Gorou de novo. Ó os camelos. Olha o tanto de Pô, camelo. esse é o símbolo do Catar, né? Esse é o símbolo da riqueza. Às vezes, lá no Catar, vale mais a pena você ter um camelo do que uma Ferrari. Imagina só, você trocar uma Ferrari por um camelo. E olha o jeitinho que fica. Mas Valioso. só mascando chiclete, ó. Os camelos, ó. Aqui, ó, isso aqui é tudo, Essa máscara Camelo de do chiclete homem. é foda. tudo camelo do rei. Eu posso dizer uma coisa pra vocês. Os camelos são maiores. E eu pensei no negócio aqui. E aqui no Brasil, você vê uma bicicleta velha, você fala o camelo. O camelo é valioso, pai. Mal sabe que é símbolo da riqueza. Que isso, Ele Brasil. chama bicicleta de camelo. O Brasil não Do tá que eu achei sabendo que das eles coisas. E dois, eu estou com vontade de tatuar um camelo. Eu achei ele extremamente relaxado, extremamente tranquilo. Gostei da vibe. Meu Deus do céu, o cara também tá... É, cabelo é melhor que lhama, O né? cara, o cara viu o camelo, já quer tatuar o camelo, já. Pelo jeito, o cara guarda aqui, ó. Good E vibe. quando se good fala em vibe. Catar, Copa do Mundo, investimento, muitas pessoas Uma podem ostra, pensar, pô, o do Catar nada. sempre teve grana. Mas na verdade não é bem assim não. Olha. Quando eu estava fazendo a minha pesquisa, uma das principais coisas que me chamou a atenção foi justamente o passado do país. Esse monumento aqui atrás, ele representa um pouquinho desse passado. Para vocês terem uma ideia, até mais ou menos ali Aí, ó. 1910, 1900. Caralho. Parecia o quê? Isso é uma favela? Pois é. Tipo, meio... Tipo assim, parece aqueles países lá... Como que é agora? Dos extremistas lá? Né, da Índia, aqueles lugares assim, né? Uma das principais fontes de economia do país, né, que fazia realmente o dinheiro girar aqui, era a extração de pérolas do oceano. Muitos ó. dos barcos que você vê aqui pelo Por isso porto a do ostra. Catar eram usados para os mergulhadores irem lá no Golfo e mergulhar atrás de pérolas, às vezes 40, 50, 60 vezes, para eles encontrarem algumas pérolas. Então era isso que fazia a grana girar aqui mesmo. Só que ali em 1920, o que aconteceu foi que o Japão, né, começou a criar, digamos assim, todo um processo, né, as fazendas de criação de pérolas. deixar o like E aí aí com essa- depois disso o país que tinha esse como ensinamento. principal fonte de economia as pérolas entrou num declínio assim absurdo. Os caras começaram a ficar miseráveis, como super pobres mesmo. Para vocês terem uma ideia, Porra. Achei que ele ia falar que tava melhorando. Pois é. Ainda Eu achei- piorou dali achei que ia ainda. ter um final feliz ali na história. Caramba, olha essa visão, que louca, mano. Que top, né? Nossa, Ó, louco demais. Você viu, ó, daquilo lá, ó, daquele monte de casinha pequena, veinha, virou só prédio top, né, mano? Olha os meio-fio. Isso, Esse aqui ele dá um meio-fio, ó. mas esse é um meio fio pra barco, né? Esse é é, um meio-fio, não é pra esse é um carro. muro, não é um meio-fio, mas ele é um Isso. meio-fio essa porra. Bora. as pessoas que viviam aqui começaram a ter que usar as velas como roupa. Então, um dos motivos de os catares, origens mesmo, raiz, usarem essas roupas brancas, também é para fazer alusão a essa época de que eles usavam as próprias velas como roupa. Então, assim, é muito louco, né? Parar pra Passou pensar uma que fase eles- difícil, né? um país E hoje daí, tão se o cara rico, tinha tão que- multibilionário, se o cara tinha chegou que nesse nível de escassez embarcar, de recursos e escassez ele de ia grana. pelado? Lembra que eu tinha Tirava falado a roupa, das tirava a pérolas roupa, colocava do no barco? passado de Colocava no Catar? barco. Então, essa textura aqui, Olha. esse brilho dessa parede é para representar um pouquinho o orgulho dessas origens catares. E a real é que o Catar penou durante muitos e muitos e muitos anos. Eles só foram descobrir lá em 1970 essa reserva de gás e petróleo que eles tinham. Em 1990 que eles começaram a de fato exportar em grande escala. Hoje eles exportam mais de 800 mil barris de petróleo por dia. Eles são o maior
Mexer com exportador de petróleo gás liquefeito do mundo. já dá Então, dinheiro, assim, né? é literalmente uma fonte infinita de dinheiro. Hoje eles são um dos países mais ricos do mundo, né? E vou falar pra vocês, absolutamente impressionante Caramba, o que o muito dinheiro é petróleo, capaz né? de fazer. Quando você tá chegando aqui de avião e vê que tá no meio de um deserto, não tem nada. E aí você desce, pousa e você vê essa skyline aqui da cidade. Cara, é absurdo assim, a Skyline é um quantidade de dinheiro que desenho, esses caras têm. sim, né? Construir uma skyline eu tão tô linda, tipo aprendendo assim, uma muita cidade coisa, bem hein? bonita, no meio do deserto. Dinheiro infinito mesmo. Dinheiro infinito. Isso é uma boa administração, né? Pô, em que? E Dinheiro essa des- mudança toda foi em 1970 pra cá? Quantos anos? Acho que uns 50 anos. Acho que por aí. 55 anos aí. Isso aí é a prova que uma boa administração faz o negócio girar, né? É igual ele falou, né? Em 2014 que se abriram pro mundo, né? Então, recentemente, né? Por Que eles falar falaram, em não, agora dinheiro tá infinito, top. hoje o Catar é uma Manda vir, monarquia galera. absoluta, né? A eles família que, investiram digamos na assim, infraestrutura controla pra o Catar depois- é a família Al Thani. senão pra não ficar O conhecido último também emir como- que tá no poder, entrou país em velho, né? 2013. E para vocês terem uma ideia do poder e do dinheiro que essa família tem, o patrimônio aproximado da família é de 335 bilhões de dólares. Shake, Então assim, shake. não sei, mas eu acho que dá pra fazer muita coisa com esse dinheiro. Dá. Ó, musiquinha. É, deve ser música deles lá, isso aí. Uhum. Temática, né? E quando a gente fala de Copa do Mundo, automaticamente a gente tem que falar de hotelaria, hotéis de luxo, né? Afinal, onde que vão ficar os engravatados da FIFA? A verdade verdadeira é que aqui no Catar eu vi um dos hotéis mais bonitos que eu já vi na minha vida, que é o Fairmont. As diárias nesse lugar Caralho. dizem que o Ronaldo, o Figo, o Beckham, essa super Olha os caras aqui. Pô. Olha os caras que vai lá se Só- hospedar. Só peixe grande. Pô, Ronaldo, Figo, Beckham. E os shake que não é tão conhecido, né? Será que tá bem frequentado o hotelzinho? Porra. estrelas todas ficaram lá. É um hotel bem representativo, porque ele representa como se fossem duas espadas assim. E a diária disse que ficava na casa dos 7, 8 mil reais. Hoje, quando eu olhei os preços, estavam em 2.700 reais. Ou seja, depois da Copa do Mundo, como não tem essa demanda tão alta, os preços diminuem bastante, né? A própria Skyline que vocês estão vendo aí atrás é majoritariamente de hotéis de luxo e também de prédios do governo, de óleo e gás. Então, assim, vou falar pra vocês, eu não sei o que é que vão fazer com tanto hotel de luxo não, porque eu acho, tirei esse dado da minha cabeça, mas eu acho difícil ter uma demanda tão grande assim. Bom, vamos aqui agora Tanto então, hotel né? cabe jeito, Paguei né? É a 35 comida dos caras. real, seria equivalente a R$52 mais ou menos. Negócio que é isso. E vamos aqui provar o Parece que tá gostosinho, hein? hummuzinho Aqui é doce, com o salgado. né? pãozinho Eu acho que deles. é salgadinho, né? Maionese amarela, né? Aqui, Carninha. pessoal, eu pedi uma kafta com esse hummus. E assim, vou dizer pra Africano. vocês que o hummus, ele é diferente do nosso. Eu não sei explicar exatamente no que ele é diferente. Olha só a consistência dele aqui, ó. Talvez eu sinta ele um pouco mais amargo, Que algo isso, assim. pai? Vou provar a Parecendo que tá kafta bom. também. Ah, essa tá bom, hein? Kafkazinha Essa kaftazinha aqui é de cria, viu? Tem que respeitar. de Ó, cria. É apimentada, não Ó, só pão, apimentada, uma mas panqueca. você vê que tem muito tempero nela também. Campeã demais, viu? Hã? Das melhores kaftas que eu já comi tranquilissimamente. Ó, digo sem medo de ser Porra. feliz. Aí me pegou esse 5 take aí do pedaços de vídeo. kafta, mais hummus, mais parecendo saladinho que por tá bom o 50 negócio, conto, né, eu pô? acho que vale a pena. Depois desse vídeo eu vou bater um rango aí, rapaziada. Não vai ter jeito. Ó, os gavião. Manos, eu acho que uma das coisas mais únicas daqui do Catar Mete a mão lá, quero ver. fascínio, essa paixão que eles têm com falcões. Ai, Eu Falcão. vim aqui nesse lugar que é Gavião. especializado Gavião em arqueiro, venda de achei falcões. muito. Aqui do lado. Cara, tem, gavião e inclusive, falcão, um hospital de eles são falcões. assim, primo irmão. Primo Tem irmão. falcões, não que estão expostos aqui, mas que chegam ver a a cara valer dele. até R$1 milhão. Ô, Esses isso. falcões aqui Que são isso? um Se você pouquinho soltar, mais voa, baratos, isso que é foda. Mas tem falcão aqui que custa isso que eles 100 deixam mil, amarrado, então. 150 mil, É, pelo que me falaram. Ali tem até os olhos do bicho é fechado. Pô, eu não concordo com isso aí, né? Ó, Olha azul, que massa. você viu, ó, se reparar ali tem, ó,
5 sinaleiros, tipo assim, né? De luz. Pô, O cara vê mesmo que é pra Mas- parar, É um né? ponto que Amarelo, é pra se vermelho, destacar, é o verde, tanto que não tem ninguém na azul, rua. sei lá Não dá como. nem pra julgar a tropa, viu? Porque agora são 2 horas da tarde, mais ou menos, 36 graus. E eu vou falar com vocês, viu, Quente. velho? Nó, tá Eu acho complicadíssima que a não minha deve ser. situação Melhor aqui. Não tem mas não reclamo, porque tá melhor que aqui que tá fazendo 5 graus de manhã. Tá frio, mas tá frio, gente. Que Não sei isso? qual que é o pior, se é o frio ou se é o calor extremo, né? Hoje fui cortar o cabelo, não queria nem cortar o cabelo mais, porque é tanto frio. jeito, né? É metrozão, Que tem a ver uma chinelão coisa de com outra? dedo e vamos mim sem tem- medo. Lembrando que o Catar é um país Justo, né? majoritariamente Acho justo. muçulmano, né? Aproximadamente 70% do Aí, pessoal cara, aqui aí tá suando, né? No começo do muçulmano. vídeo não tá E atrás de acertando. mim aqui, bonitona lá, é a passeando mesquita, por tudo. uma das várias que ele lindas começou a fazer o mesquitas vídeo que bem eles de têm aqui. manhãzinha. Todos os dias, 5 vezes É, por então, dia, lá os caras têm que sair meio de manhã é a mesmo. oração deles. Pra não pegar Olha o aí eu calorzão. ontem, 4 horas da manhã, minha carinha. Ó, Vamos ver. Ó, 4 horas da manhã acordou. Acordei no SUS sem entender. Nada, com a o que tá adoração. acontecendo? A oração que eles fazem. Ah. Eles fazem, tipo, bater o horário. Todo mundo acorda e faz. Não interessa que hora que é. Os horários eu não sei, mas. É, então, agora você falando isso aí, eu me lembrei que teve um monte de regra, né, pra galera que foi lá ver o jogo. Podia sair assim, meio. Eles aturaram muita coisa, né? Tipo. Como que eu Não posso- podia, tipo, eu lembro que não podia, tipo, beber bebida alcoólica É, em não público. podia. Tinha umas paradas assim, né? Tipo assim, eles ainda deixaram passar muita coisa, mas mesmo assim, de umas Pô, coisas eles. E às vezes você vai pro joguinho. Pô, nossa, vou assistir o cerveja. joguinho tomando uma cervejinha. Pô, E não tem como a gente falar de Copa do Mundo e de Catar sem falar do povo catari. Cara, uma das coisas que mais me chama a atenção quando que eu tava essa fazendo a minha peita é do pesquisa Catar que ele é tá a aí? quantidade Pois é, de bonita, né? benefício que a Parece. galera que é catari, Parece raiz, a a estampa pessoa que da nasceu pilastra aqui lá de atrás, né? geração em Isso aí que eu geração. tava- Então, que o seu avô é catari, seu pai, você. Essas pessoas, elas, vão poder ter os melhores cargos para trabalhar nas melhores empresas do governo. Você vai poder ter saúde e também educação de graça. Se você quiser estudar fora, você tem direito a bolsas também. Então, assim, é uma quantidade Positivo. enorme de benefícios para garantir que aqui o catari mesmo, ele não vai ser pobre. Você vai ter todas as ferramentas por parte do governo para conseguir ter uma vida cômoda. Então, por isso que muitas Legal. vezes, digamos assim, os subempregos não tem um catari ocupando essa vaga, é sempre um imigrante. E aí uma outra parada também que eu achei extremamente curiosa é o seguinte, diferentemente dos Estados Unidos, você nasceu lá, você tem o mesmo direito que um cidadão americano. Aqui não é bem assim não. Se você é um gringo e tá trabalhando aqui, morando aqui de passagem, e o seu filho nasce aqui, não tem nada garantido pra ele. E aí, vocês, Caramba. com essa quantidade toda de benefícios, Galerinha vocês que vai prefeririam ter fazer nascido filho no fora, Catar só pra- ou no Brasil? Mano, eu acho que eu não só pra criar trocaria raiz. o nosso Brasilzão, churrasquinho e pagode por nada, viu? Aí, ó, Ai, mandou o o bicho- papo, mandou o papo. O bicho é a cara do cabelo, né, velho? Bicho é a cara do cabelo, velho. Ai, mano. Mas tá bom, é que o Brasil é bom demais, né? E eu sei que muitas de Em vocês me algumas perguntaram no coisas é Instagram, bom demais. beleza, como vive uma mulher no Catar? Aí, E olha, a verdade Aí, ó. é Já que fala eu não das sei e acho que eu vou mulheres. ficar sem saber. Porque quando eu fui perguntar a uma pessoa, uma mulher, ela me falou que pra eu não chegar perto, que não tinha interesse em falar. E aí depois me chamaram a atenção falando que as mulheres aqui, elas não gostam de ser fotografadas ou filmadas. Até muito por isso também elas andam, né, com a cabeça coberta, muitas vezes só com os olhos expostos. Isso se dá devido às leis, né, do islamismo e do Alcorão. Só o marido pode ver aquilo que pertence a ele, né, que no caso é a mulher. Então, as pessoas que estão andando na rua não podem ver cabelo, joelho, ombro. Isso vai contra as leis Caramba, deles. Então, Cabelo, joelho e ombro. Achei que ele ia cantar a música do... Não, o bagulho é louco mesmo, né? A gente acha fica que é aí o brincadeira, imagina. aprendizado. E, Poder cara, mostrar eu tô o achando joelho, muito doido, assim, o a minha ombro, primeira meu vez cabelo, no Oriente meu Médio, cabelo, e é pô. tanta coisa fora da minha bolha. Só o assim, olho ainda pra coisas que eu enxergar, nem né? Porque imaginavam senão- que existiam, como a questão da Tinha que andar de falcoaria. óculos. Tem sido uma experiência e tanto, mano. Tem seus pontos bons, seus pontos ruins. Como Deve ser a não cultura conseguir se deles lá, comunicar né? em inglês, mas sem sombra de dúvidas é uma experiência que eu vou levar pro resto da minha vida. Olha só, caminhonuda.
Mano, e uma coisa que me deixou gostando do Catar? absolutamente chocado Ó, é é o bonito, fato né? de que aqui Bonito, né? um Bonito. homem em Catar Quando pode os caras ter falam dos 4 valores que é investido, esposas, também dá mas uma o pior boa não é encantada, isso né? é ruim. Aí que ele falou, ó, um homem do Catar pode ter 4 esposas. O Porra. pior é que ele tem que tratar todas exatamente nas mesmas condições. Esse é o Ou pior. seja, comprei uma bolsinha da Gucci pra você, vou ter que comprar outra bolsinha da Gucci Aí, ó. para Aí, você. ó. É assim comprar também, Lamborghini né? pra você, Não pode ter vou preferido. ter outra Os- Lamborghini pra você. Nó, pegador. eu, Miguel, na minha humilde opinião, não Eu, gostaria. Miguel. E vocês? Ah, não, uma Vocês só tá gostariam? bom, né? Deixem aí Já nos dá. comentários. Uma já dá Qual que é a trabalho. opinião de vocês Já dá trabalho, sobre imagina em 4. este fato da cultura catar? Eu estou Uma já não deixa o cara 100% jogar out. bola. Uma não deixa, daí... Não deixa o cara ver os amigos. Pô, imagine 4. Pô, mas eu acho que diminuiu, né? Porque pra mim que era umas 10, podia... tô diminuindo. A inflação pegou. A inflação pegou essa. Não, agora é só 4, só 4 tá bom. Pô, pra mim podia ter umas 30, agora diminuíram pra 4. Ó o prédião lá, ó. Cadê? Ah, lá o do Ronaldo. Já apelidei perto do Ronaldo. Rapaz, cheguei aqui agora na estação de metrô, que ela é melhor do que 99% dos hotéis que eu já fiquei. Se liga só. Que isso, uma obra de arte braba. Olha só, Ó. que louco, hein? Caramba. Olha os carrinhos lá. Tinha uns carrinhos também, velho, lá. Bom, pessoal, aproveitando que estamos aqui em Caraca, no mais tempo uma era- galeria de metrô o tempo era top, né? fantasma, Era top, vou né? mostrar pra Hoje em dia, vocês esses carros uma aí, que a gente fala que é curiosidade do passado antigo, do Catar. vale muito mais que carro. Essa galeria que ela é bem bonita porque ela mostra Popular. bastante as imagens eu do falar. passado, de como era o Catar, Catar bem velho. antes de abrir para o turismo em 2014. Se liga nisso aqui. Bom, pessoal, ó, isso daqui que vocês estão vendo, essa torre maiorzinha, ela é nada mais, nada menos do que o ar-condicionado das antigas aqui no Catar. Antigamente, Ué. antes de existir essa maravilha que o ser humano inventou, que é o ar-condicionado, eles simplesmente Cadê o camelo, construíam uma torre bem alta, que ela é aberta de um dos lados, e por onde entrava o vento, porque venta demais aqui, mesmo sendo muito calor, Ó. o que não falta aqui é vento. Entrava muito vento aí e refrescava quem estava nessa região. Quanto maior a sua torre, maior o seu nível de poder e também de dinheiro. Eu achei extremamente engenhoso, não sei você. Pô, massa, hein? Estamos chegando. Essa aí eu não sabia, não. Descobri hoje também. O ar-condicionado da época. Anda aqui no Souk Waqif. Só que Souk, descobriu que é tarde, como porque se agora não fosse precisa mais. mercadão. E o Não tinha mercadão ventilador, central não de tinha Doha. luz. Véi, vou falar com Descobri você, tarde, na moral. Que beleza, viu, velho? Brasileiro também? Português? Brasileiro e português tá em todo lugar, não tem como. Tirou, ô, folgado. Aí, ó, Cadê o dedão? Cada vídeo aqui dos dura. argentinos fazendo festa. Você ia tirar uma foto no dedão de ouro? Pô, eu não. Você não ia? Pô, de Duvido. ouro, né? Pô, pior que de ouro. Primeira coisa que ele ia ver era o dedão de ouro, certeza. Esse Unhas lugar aqui devia estar bom esmaltadas. demais Caralho, velho. na Copa do Mundo, velho. Tá, vamos ver. Maluquice. Ó, a galera Sempre tirando me chama a foto. atenção como que a tradição e a cultura Ó, do lugar estão refletidas. Aí já nos é mercados. o Brás, né? Como, por exemplo, esse Brás do mercado Catar. que tem coisas para comprar chá e fumar narguilé. Aí, a narguilha. Narguilé. Aí que veio. Nossa, ó, xadrez? O que é esse negócio? Pois é. Ó, musiquinha. Eu acho legal as músicas. Parece que nós tá no aquele bagulho, naquele jogo lá do Príncipe da Pérsia. Pois é, o Aladdin. É, no Aladdin. O que pode ter umas coisas que Mas fica, a né? verdade verdadeira é que Os apesar de caras tipo, faz um monte de prédio. Ainda tem umas construções antigas, né? É, tipo, os modelos, né? Os moldes antigos, né? ser 6h30 da tarde, a Acho que minha nunca vai perder, na canela está transpirando, minha canela está pingando suor. Que calor brutal, mano. E essa Cadê o ar-condicionado? configuração aqui, essa arquitetura que remete às Imagina origens. o dia né, inteiro do também Catar. andando, né? Na época que Catar era um país super pobre e não tinha dinheiro para construir esses prédios e tudo mais. Era essa arquitetura aqui que é bem simplista, mas eu acho um charme. Acho bem bonito.
A vibe Oriente Médio 100%. Mano, estamos aqui no Mercadão, né? E uma das coisas que eu quero mostrar pra você é o seguinte. derrotado, como tá aqui derrotado. é Tá um país destruído mais já, né? conservador, tem todo o código de vestimenta. Dá uma olhadinha pra vocês verem. Se você quiser vir aqui, você não pode nem tá... Aí, ó. Ó, Não pode saia, regata, cachorro, cueca. ó, homem de regata, Entendi. patinete, bicicleta. usando top, né? As mulheres não podem usar top, você não pode trazer cachorro. Aquilo ali não é nem sunga, um top, é uma pensar, regata, né? E também manter os ombros cobertos. E você o consegue homem ver também. também um pouco desse conservadorismo Pelo dentro menos das pode bermuda, placas né? também. No metrô você consegue ver umas plaquinhas que mostram sempre a mulher coberta, na rua. Um fato curioso daqui do Catar. E eu acredito que de quase Aí, ó. todos os países mais Caralho, muçulmanos. velho. Negócio diferenciado, né? Pelo menos pode andar de chinelo, né? Pô, não pudesse andar nem de chinelo. Porque a gente também não é acostumado com uma cultura dessa, acha muito extrema, né? Mas é assim, pra visitar, conhecer, deve ser legal, né? Pra morar, cara, não sei não, deve ser. Uma hora vai preso aí. Um brasileiro que ficar morando lá, uma hora vai preso, certeza. Galera aí da Mano, internet fique não pode claro que eu imagina, não aparecer na internet. aprovo isso, mas É, tudo. tem que Galera ser entrando na sua mostrado casa, porque é uma né? parte importante da cultura dos caras. O fascínio deles com passarinho, com pássaros em geral, né? Vocês conseguem escutar o barulho? Mano, é um mais bonito que o outro. E aí o cara tá me falando aqui que o mais caro que ele tem é um que não é bonito. Cara, tá vendo? Mete o louco, né? Qual que é o mais caro aí que você tem, que eu quero ver? O cara fala, hoje eu me arreguei, vou vender. Os caras veem tipo gringão, né? O cara acredita, né? Fala, qual que é o mais caro aí que eu quero o mais caro? E demais a cor dele. Cadê? Esse aqui Porra. tá a 500. Bonita a cor, né? É, mas a vontade que dá é de abrir aqui a gaiola e soltar tudo. Né? Eu falo pra bicho é vocês, da- não importa a hora do dia Já que quer você meter vem o louco, aqui, né? parece Abrir que todas nunca essas tá gaiolas. cheio. É bonito, velho. Bonito e cheiroso. Cheio de especiarias. Não tinha medo de terminar minha passagem Não passou pelo confiança, Catar, não, do que pai. conferir o maior Ó, ícone chinelinho, dessa Copa, Havaianas. o grande Essa aí já estádio da rodou. FIFA. Você Vamos já ver. rodou o E mundo Estádio aqui, da essa final. Havaiana. senhoras e senhores, o maior jogador da história ganhou a Copa do Mundo de 2022. Brincadeira, brincadeira. Aqui, o Leozinho, o Messi, entrou para a história. Vou falar pra vocês, é Caramba, com foi aí? certeza o Foi estádio aí? mais bonito que eu já vi na minha vida. Não tem pra Santiago Bernabéu, Camp Nou, Maracanã. Isso é uma obra de arte. Pô, Aqui no esculachou, Catar, cara. até hoje, ele é tido como Isso aqui, uma tipo espécie assim, de realmente obra de arte. E ainda deixa acontecem ali, né? alguns eventos aqui super importantes. Não se jogam partidas aqui, mas é uma pena que não está sendo usado. E é uma pena que a gente não tem um estádio dessa beleza caras no deixou Brasil. de Eu tenho vontade museu o de vir estádio. pra cá com um cooler cheio de cerveja com os brothers, sentar aqui o dia inteiro debatendo sobre o quão bonito esse negócio é. Maravilhoso, mano. Maravilhoso, é uma obra de arte. Bom, meus queridos, não consigo imaginar numa forma melhor de terminar esse vídeo, senão com o bonitão ali atrás. Caramba, Eu vou- tipo assim ficou já, bonitão, olhando. assim já deve ser massa, né? Imagina lá, né? Olhando mesmo. É, Falar Isso pra é vocês, louco, na né? moral, A estrutura é olhando essa impressionante, belezura né? aqui e imaginando Ó, que os Aí, ó. argentinos Cadê? ganharam o Mundial aqui, meu irmão. Que Cadê o- inveja que deu, viu? Só consigo imaginar o quão transtornado esses caras saíram desse estádio e o quão foda deve ter sido a festa. Né? Pena que dessa vez não deu pra gente, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido alguma coisa sobre o é Catar. isso. É isso, E aí, tropa. curtiu o Catar? Conheceu um pouco? Cara, tá bem diferente do que eu tava esperando, né? Pois é, eu achei que tava bombando gente lá. Achei que o bagulho tava doido lá. E gente, Ferrari, Acho que lá é igual São Paulo é com os carros. Assim, Não pode andar. Não pode andar todo dia a mesma placa. tá bem diferente do que eu tava imaginando. Tá imaginando bem mais gente.